Bem, eu sou Ronaldo Almeida, editor da revista Brava, Climatização e Refrigeração, e eu estou com a Joana Canosi, que é líder de desenvolvimento de negócios e suporte técnico para o negócio de fluorquímicos da Chemours. Esse nosso bate-papo, Joana, é para a seção Mulheres de Ação, da revista A Brava Climatização e Refrigeração, mas que também ficará, né, gravado, a conversa ficará gravado no nosso canal do YouTube. Tá ok? Então, mais uma vez, bom dia, Joana. Bom dia, Ronaldo. Queria iniciar parabenizando, né? Te parabenizando por essa iniciativa. Eu já tinha ouvido falar, a Priscila já tinha comentado comigo, eu já tinha visto as entrevistas que tu fez, né, com as outras mulheres. Para mim foi simplesmente assim uma surpresa e uma felicidade muito grande receber o convite. E eu acho que um ponto legal também dessa conversa é que a gente sempre troca muito e-mail, né? Conversa muito no offline. Então vai ser a primeira vez que a gente vai ter experiência aí ao vivo. Então acho que vai ser muito bacana. Eu acho que a gente nunca conversou, né, diretamente assim, só via Direta, eu fazendo pergunta, você respondendo, isso. e assim foi. Mas diz para mim, né, porque você é uma pessoa reconhecidamente técnica, vamos dizer assim, ou a origem é. Qual que é a sua formação acadêmica, Joana? Então, a minha formação acadêmica é bem técnica mesmo. Eu fiz engenharia de alimentos, na Universidade Federal de Santa Catarina. E sempre tive uma coisinha dentro de mim me puxando para a área química, né? Eu sempre trabalhei desde o começo da faculdade na área química, trabalhei com perfumes, enfim, e tinha alguma coisa dentro de mim que me puxava para essa área. Então, assim, acho que a vida abriu a porta para eu fazer um mestrado na área química, e a partir daí eu não desgrudei mais, né? E aí eu vim desenvolvendo todo o meu currículo dentro da engenharia química. Então, eu fiz mestrado na engenharia química na mesma universidade, na área de biocombustíveis, e aí vim para a indústria química desde sempre. Já emendei e hoje estou na Chemours. E tropeçou e caiu na refrigeração também. Tropecei e caí na refrigeração. Acho que foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Então, como eu te falei, a minha formação é muito técnica, né? Sempre foi muito para esse lado. E o mundo corporativo me puxou para o negócio. Então, assim, para essa área de desenvolvimento de mercado, de negócios, eu lembro que a minha primeira oportunidade profissional, ela já era voltada para a parte de desenvolvimento de negócios. Apesar de eu estar buscando alguma coisa muito técnica, então eu sempre tive essa coisa aí meio mal resolvida, né? Eu buscava realmente uma oportunidade técnica e a vida foi me abrindo oportunidades. Então, eu fui muito encorajada por alguns mentores a me desenvolver na área de marketing, desenvolvimento de mercado. Foi algo que eu agradeço muito por todas as experiências, todas as pessoas que me, digamos assim, empurraram, né, e me abriram essa porta. E na Chemours não foi diferente. Então, eu vim para a Chemours justamente buscando me aproximar de novo da área técnica, porque eu trabalhei na área técnica e desenvolvimento de negócios por 5 anos, né, numa multinacional do ramo químico, na parte de gases industriais. Então, muito focado aí nitrogênio, oxigênio, aqueles gases que a gente conhece na refrigeração também, CO2, né, os hidrocarbonetos. E ali foi a minha primeira, digamos assim, não foi uma experiência plena, tá? Mas foi um contato com a refrigeração. Então, tinham empresas que buscavam esses produtos que a gente chama de... que para mim são gases industriais, porque eu trabalhava numa empresa de gases industriais, mas o pessoal chama aí na refrigeração de natural, né, popularmente. Então, eu já tinha tido alguma experiência com empresas, fabricantes de compressores, e foi a primeira vez que eu vi que talvez eu poderia ter uma oportunidade aí, né? E eu tive outras experiências profissionais no meio, e quando eu vi, né, encontrei a oportunidade na Chemours, eu achei que realmente fazia sentido, porque eu já tinha tido um mínimo contato, tinha achado interessante, e aí acabei me encontrando aqui na área de refrigeração, encontrando todos esses colegas e te encontrando também. Tá certo.
Mas diz uma coisa, né? Obviamente que o seu sotaque não engana ninguém, né? Mas Não, ninguém. da onde você é particularmente? Então, essa é uma pergunta que sempre aparece, né? Não importa se eu vou visitar um cliente, se eu vou dar uma entrevista, acho que o pessoal sempre tem essa. Se eu vou fazer uma live no Instagram, uma live, né, um webinar, o pessoal sempre se pergunta. Eu sou de Florianópolis, então eu sempre morei lá com a minha família, mas a minha família é do Rio Grande do Sul. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas sempre morei em Florianópolis. Tanto é que eu me formei na faculdade lá, fiz meu mestrado lá, e o mercado de trabalho surgiu para mim em São Paulo. Então, eu vim em 2012 para São Paulo, iniciei aqui a minha carreira profissional, né, digamos assim, oficialmente, e eu tive também a experiência de morar em Curitiba por um tempo, né? Então, eu gosto de dizer, assim, que eu sou do Sul, tenho uma bagagem aí do Sul, já experimentei todos os estados, e hoje eu moro em São Paulo, enfim, já estou bem acostumada, adaptada aqui. Mas se a gente for pegar desde o iniciozinho, você teve o seu primeiro estágio, foi lá Foi em Lages. Em Lages. Isso, Lages, em Santa Catarina, né? É uma cidade bem curiosa, porque é em Santa Catarina, mas tem uma cultura muito gaúcha. Né? Foi a minha é impressionante. Foi a minha primeira experiência, digamos assim, como engenheira. Antes disso, eu tive algumas experiências bem curiosas, que o pessoal nem imagina. Então, eu já trabalhei em pizzaria, eu já fui camareira, eu já trabalhei em fast food e tal. Mas, assim, a minha primeira experiência como engenheira mesmo foi na área de produção de cerveja, numa empresa que fica em Lages, né? E aí eu ainda tinha muita dúvida se eu queria ir para a indústria, né? Eu morei em Lages há alguns meses, experimentei isso. E quando finalizou o meu estágio lá, eu tive o convite para voltar para a academia e fazer o mestrado. Como eu te disse, eu gostava muito da parte técnica, eu era fascinada por isso. E aí eu resolvi voltar e fazer o mestrado. Mas durante o mestrado, assim, depois que tu já tem alguma bagagem, né, ali na pesquisa e desenvolvimento, tu acaba sentindo naturalmente que te falta um conhecimento, assim, mais pleno e prático, né? E foi aí que eu busquei realmente a indústria. Então, eu fui atrás, na metade do mestrado, eu comecei a prestar alguns processos seletivos de trainee. E eu passei num processo seletivo da linha de gases, né, que eu trabalhei lá quase 5 anos. Foi uma experiência sensacional. E eu lembro, assim, uma coisa que eu acho que eu nunca compartilhei, uma entrevista e tal, mas foi uma coisa muito bacana. Na época eu conversei com o meu orientador e eu expliquei para ele, né, eu estava no fim do mestrado e eu tinha sido admitida numa grande multinacional para ser trainee, um programa assim, espetacular, que era na época, e ele falou para mim, Joana, o que tu tinha que cumprir aqui na academia, tu já cumpriu. Vai viver, vai experimentar coisas novas e vai ampliar o teu leque, né? E por isso que eu acho que as pessoas que nos acompanham na nossa jornada, elas fazem muita diferença na nossa vida. Se eu não tivesse tido, talvez, aquele, digamos, empoderamento ali naquele momento, né? Aquela confiança, eu não estaria onde eu estou. Então, a minha mudança para São Paulo, tudo aquilo que eu passei naquele momento, foi uma experiência extraordinária. Só me engrandeceu como pessoa e me encorajou, né, para os novos desafios da carreira. Mas conta um pouco, você disse que trabalhou como camareira e também no fast food. Foi aí em Florianópolis mesmo ou... Não, eu sempre fui meio assim, desbravadora, né? Eu sempre quis conhecer o mundo e tal. E eu busquei isso. Então, assim, quando eu estava na faculdade, eu tinha, assim, o apoio da minha família, né? Eu fiz uma faculdade pública, então eu morava com os meus pais. Mas meus pais não tinham, assim, uma condição financeira que eu pudesse desbravar o mundo. Então, eu fui atrás. Fui juntar meu dinheirinho. Então, assim, eu trabalhava com pesquisa na universidade.
eu também trabalhei como vendedora em algumas lojas para juntar, né, um dinheiro, assim, e eu fui fazer intercâmbio. Então, eu fiz 2 intercâmbios na faculdade, durante a faculdade. Um primeiro foi uma experiência que eu trabalhei numa indústria de chocolates e também trabalhei em alguns hotéis nos Estados Unidos. Foi uma experiência de verão, assim, mas eu acho que ali me deu coragem para enfrentar todos os desafios, né? Acho que foi ali que eu construí a minha coragem até de me mudar para São Paulo, porque eu vi que eu tinha a capacidade de me virar sozinha. E quando eu trabalhei em fast food, enfim, foi numa outra experiência, então eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, né, continuar fazendo alguns trabalhos aí paralelos, juntando dinheirinho, e eu fiz um ano da faculdade na Inglaterra. Quando eu fiz esse um ano da faculdade na Inglaterra, eu fui admitida lá na universidade, mas eu tinha que arcar com todos os custos, né, de viver em outro país, enfim. Então, eu trabalhei numa rede de fast food por um ano, como atendente, para poder ter essa experiência de estudar fora e aprimorar o meu inglês e até a minha capacidade de lidar com outras culturas. Eu acho que foi, assim, espetacular essa experiência. Isso tudo é bagagem, né? É algo que você Com vai certeza. acumulando para a vida. Então, e aí disso? E eu vejo, assim, alguns técnicos hoje em dia, né, tomando coragem para ir trabalhar fora. Acho que as redes sociais, elas têm nos conectado muito com pessoas que estão em outros países também. E eu me identifico muito com isso, assim, super apoio o pessoal que vai, que experimenta. É sensacional. Que ótimo. Agora diz uma coisa. Aí você falou que você tinha essa veia técnica, mas caiu também. E aí como é que foi na Chemours? Você entrou lá exatamente como coordenadora técnica na área de fluorquímicos. E aí como é que foi essa passagem que você conseguiu, portanto, até desenvolver outras, né, aptidões que você trazia, outras experiências? Diz pra gente. Então, assim, eu tive algumas experiências aí antes de entrar na Chemours, né? Trabalhei também como executiva de vendas numa multinacional do setor têxtil. Então, antes de entrar na Chemours, eu experimentei tanto ser extremamente técnica e experimentei ser 100% comercial, digamos assim. E eu entendi que para mim fazia sentido talvez uma mescla, né, de tudo isso. Então, apareceu para mim a oportunidade na Chemours, que era muito técnica na época que eu entrei. Eu me identifiquei completamente, então acho que também por isso que eu sou muito reconhecida no mercado, por isso, né? Acho que eu me dediquei muito, tive experiências em clientes extremamente técnicas, enfim, foi sensacional para mim. Mas a empresa, ela está passando por uma transformação, né? Acho que não é novidade para ninguém no setor, enfim, vários anúncios aí. E as pessoas, elas estão se reinventando dentro da Chemours. E comigo não foi diferente, né? Então, naturalmente, fui absorvendo outras responsabilidades. Eu acho que não larguei nada do que eu faço tecnicamente. Então, eu continuo tendo lá a minha equipe, né? E apoiando todo o desenvolvimento técnico, respondendo todos os clientes. Mas acabei absorvendo também algumas demandas comerciais, né? Então, hoje eu lidero um negócio de agentes de expansão, que muita gente acho que não sabe que a Chemours tem outros produtos no mercado, né? Não só os fluidos refrigerantes. E eu também faço a parte de desenvolvimento da linha Option comercialmente, né? Então, são os HFOs, isso fica sob a minha responsabilidade. Sim. Acho que é um processo natural, né? À medida que tu responde pela parte técnica, isso te dá muito embasamento até para te liderar o negócio comercialmente. Então, acho que foi uma coisa natural, né? Não foi uma coisa que eu falei, eu vou buscar isso, eu vou ter isso. Eu acho que é um caminho natural. E, assim, conversando com colegas de outras empresas, assim, eu tenho muita conexão com os técnicos de outras empresas, né? Porque, geralmente, nós somos os técnicos responsáveis e precisamos nos identificar, né, com os nossos pares. Muitas vezes, dentro da empresa, não existem pares técnicos na região, então, eu acho que é uma coisa natural. Compartilhando com esses colegas, enfim, faz parte do desenvolvimento. Eu acho que é onde a gente realmente se desenvolve, unindo tudo isso.
Então, hoje, a minha atribuição, ela realmente não é só técnica, né? Ela vai um pouquinho além. Fui desenvolvendo isso e até outras coisas, né? Então, assim, estar presente lá na associação, teve um início técnico e hoje já contempla outras frentes também. Então, eu comecei lá como especialista, como, na verdade, discutindo normas da ABNT, né, no CB55. Hoje eu sou expert da ISO, né, especialista nas normas ISO, mas também acabei entrando em outras frentes, em alguns DNs lá, no DN de refrigeração, ar-condicionado, também a parte de mulheres, né, acabou aparecendo naturalmente. Então, são coisas que a gente vai se identificando e vai desenvolvendo. Então, e essa coisa de mulheres, né? Só para a gente reorientar um pouco por aí. Você escolheu a engenharia que é tida, muitas vezes, como uma área, né, masculina, vamos dizer assim, né? E mesmo se a gente pegar, pelo menos dentro desse ambiente da refrigeração e do ar-condicionado, nem sempre tem muitas mulheres nas áreas técnicas, né? Como foi para você trabalhar com essa realidade, né? Se colocar, se impor nesse meio? É muito engraçado eu falar sobre essa experiência, sabe, Ronaldo? Porque, para mim, nunca apareceu uma barreira. Uhum. É algo que sempre foi muito natural, tá? Então, tinha mulheres engenheiras na minha família, onde eu me espelhei. Nunca pensei que fosse uma coisa extremamente masculina, tá? Quando eu entrei no meu curso de engenharia de alimentos, por incrível que pareça, na minha sala, especificamente, tinham 2 meninos. Todas as outras mulheres, né? Então, a gente via, claro, nas outras turmas que era praticamente o oposto, né? Tipo, 2 mulheres e o resto homem. Mas foi uma coisa que nem mesmo na época da faculdade isso me pareceu ser realmente um problema. Então, eu sempre fui muito automotivada, né? Eu gostava, me identificava e nunca vi nenhuma barreira em relação a isso, tá? A primeira empresa que eu trabalhei, se eu vou fazer uma retrospectiva, e talvez eu me liguei disso, assim, um pouco mais, num momento da minha carreira um pouco mais avançado, né? Porque eu já estou aí no mercado há uns 10 anos. Eu percebi que realmente eu era a única mulher, assim, no grupo, né? Às vezes eu ia para a convenção de vendas e eu era a única mulher, mas aquilo nunca me desencorajou a nada, sabe? Porque eu sempre fui muito bem tratada pelos meus colegas, né? Eu sempre, assim, eles me tratavam muito bem, de igual para igual, de uma forma muito respeituosa, né? E eu talvez fui sofrer, assim, perceber algum preconceito e tal, um pouco mais na frente da minha carreira, né? Algumas experiências que eu tive com algumas lideranças, assim, não na Chemours, definitivamente. Então, a Chemours é uma empresa que apoia muito isso. Mas o clique, assim, dos desafios que a mulher passa quando ela está no mercado, eu acho que só aconteceu quando eu realmente comecei a ter contato com mais mulheres do segmento de refrigeração. Então, acho que foi lá em 2018 que teve o primeiro evento das mulheres, eu não me recordo, acho que foi 2018, que a gente se encontrou, né, e percebeu o quanto de mulher que tinha lá na refrigeração pela primeira vez. E ali eu comecei a ouvir histórias, e aquelas histórias começaram a fazer sentido para mim, sabe? Mas não que aquilo tenha sido que eu tenha me ligado assim, que eu tenha sofrido, né? Talvez depois eu fui perceber que algumas coisas acontecem sim por um viés aí de preconceito e tal, mas eu não tinha essa percepção, né? E isso é muito louco. Então, todo o trabalho que eu tenho me dedicado aí para as mulheres, né, essa parte do Comitê de Mulheres da Brava, eu acho que foi surgindo naturalmente, né, até pelo apoio da responsabilidade corporativa que a Chemours tem. Então, assim, em 2018, a Chemours firmou uma responsabilidade corporativa de 10 metas alinhadas aos objetivos da ONU para serem atingidas até 2030. E uma dessas metas é justamente preencher 50% dos cargos da companhia com mulheres.
Hoje no Brasil, a gente tem uma representatividade muito alta de mulheres, né, na companhia, a gente já chegou aí até 70% de mulheres dentro do quadro de funcionários, mas em outros países a realidade não é essa, né, então a empresa se comprometeu. E aí foram surgindo oportunidades de falar sobre o tema dentro da Chemours. E aí que eu comecei a perceber que o tema é muito importante, né? E começou a fazer sentido para mim. Então, eu acho que até a minha liderança dentro da Chemours apoia muito esse tema. O meu cargo, se tu for olhar para trás, assim, do que aconteceu antes de mim, também era ocupado por mulheres. Então, a gente vê que realmente a Chemours leva a sério, nunca barrou nenhuma mulher de trabalhar na área técnica. E eu acho isso, assim, extremamente motivador, né? Algo que realmente é diferente na companhia. E foi aí que eu comecei a ter mais contato e perceber que existem alguns gaps e que talvez essa minha autoconfiança, essa minha automotivação, ela pode inspirar outras mulheres. Ok. E para você, qual que é a importância, né, dessa batalha, vamos dizer assim, entre aspas, pela equidade de gênero? Né? Por quê? Olha, porque eu entendo que a diversidade traz sucesso para todo mundo, né? Então, assim, já existem aí muitos dados divulgados no mercado de que trabalhar com mais mulheres numa equipe pode realmente engrandecer. E eu percebo que algumas equipes aí assim, eu posso falar pela minha experiência, né? Área comercial, área técnica, a gente realmente vê pouca mulher, tá? E eu não acho que isso aconteça, talvez por um preconceito das empresas. Isso pode existir, tá? Não tô falando que não exista, mas eu acho que em muitos casos, às vezes, é por escolhas da própria mulher, né? Então, como eu te falei, lá na minha turma da universidade, tinha muitas mulheres, mas nas outras turmas não, né? Então, eu vejo ali pelo meu hall de amigas que eu tinha antes de entrar na faculdade, muitas vezes falaram assim, ah, não, eu quero ser mãe, né? Opa, tu não pode fazer uma faculdade e ser mãe também? Será que não existe essa possibilidade? Ah, não, eu acho que eu vou me dedicar a um curso mais na área da saúde, que isso é mais para mulher, né? Então é um preconceito que a gente já carrega dentro da gente, talvez, em algumas escolhas que a gente vai fazer. Então, assim, eu via processos seletivos que eu já participei, né, antes de entrar na Chemours, enfim, onde ali existiam pouquíssimas mulheres. Então, muitas vezes, não é a escolha da empresa escolher um homem, às vezes é o que aparece, né? E eu ouvia de muitos líderes meus assim, a gente queria ter mais mulheres, mas nos processos seletivos não aparecem mulheres. Então, assim, será que a gente não tem que encorajar as mulheres para fazerem a diferença nessa área? Será que a gente não pode mostrar para as mulheres que sim é possível, né? Acho que a Priscila, ela é uma pessoa que está na área da refrigeração há muitos anos, ela tem filhos, né? Ela desenvolveu toda uma carreira espetacular. Então, eu acho assim que a gente está aqui para realmente mostrar que pode, né? E mostrar que a mulher é capaz. Para mim, a diferença é no quanto que a gente pode contribuir, trazer sucesso para as empresas, tornar elas mais rentáveis, um ganha-ganha para todo mundo. E fazer com que muitas mulheres se sintam mais realizadas, né? Porque ao longo da minha carreira eu vi muito aquele feedback assim, nossa, que máximo! Tu é uma engenheira, tu trabalha em campo. Ah, eu sempre pensei, mas eu não tive muita coragem de fazer engenharia, é um curso difícil, enfim. Então, assim, será que a gente não pode realmente mudar isso? E é isso que te move, por exemplo, no trabalho, né, no trabalho dessas várias organizações, entre elas o grupo de mulheres da Abrava, é isso que te move né, a... Ó, não classificaria isso como algo que me move, eu classificaria isso como algo que me motiva, né? Se eu pudesse classificar uma palavra, assim, uma definição que me move, são os desafios, né? Então, seja ele um desafio de aprendizado, seja ele um desafio na área técnica, seja ele um desafio que eu descobri há pouco tempo aí na Chemours de gestão de pessoas, né?
todos esses desafios me movem muito. Descobrir, aprender, eu acho que é isso que me move. Mas, claro, dentro desse comitê de mulheres, eu vejo muitos desafios. Então, eu acho que é isso que me move. Além da causa, claro, eu acho ela muito nobre, equidade, enfim, diversidade. E também não só se atendo à questão da mulher, né? A questão da mulher é importante, mas eu acho que tem muitos outros desafios aí na área de equidade que precisam ser superados. A diversidade, eu não vejo ela só como uma questão de gênero, né? Mas de uma forma muito mais ampla. E esses desafios realmente me motivam muito. Agora, você não é só na Brava, você tem participação em outras entidades também, não tem? Eu também Isso, pela Quemurs, né? É que, assim, oficialmente a Quemurs apoia a Abrava, então a gente tem um relacionamento muito pleno na Abrava, mas também existem iniciativas com outras associações. Então, por exemplo, a gente está muito presente na área de supermercados, né, por conta da refrigeração, me relaciono muito com o pessoal da Abras, da APAS, e aí, mas é uma coisa mais pontual, né? São eventos que a gente participa, e também acho que o Sindicatário, a gente também apoia algumas iniciativas, a gente tem um relacionamento com o Sindicatário de Pernambuco, então me relaciono muito com diversas entidades, sim. E uma coisa, só voltando um pouco para a Quemurs, né? A Quemurs aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas, não é? E, inclusive, parece que publicou um relatório de compromissos de responsabilidade corporativa. Entendeu? Você podia dizer um pouquinho o que é esse relatório? Que compromissos são esses? Como eu comentei lá no começo, né, são 10 objetivos até 2030, né? Eu, como colaboradora, a gente tem o conhecimento de diversos objetivos, mas eles são cascateados entre as áreas, e eu, particularmente, atuo em 2 objetivos de forma mais ampla, né, que eu posso até comentar aqui na entrevista, que sim é a questão da diversidade. Então, existe uma questão de diversidade de mulheres, né, que eu comentei, preencher 50% dos cargos até 2030 de mulheres dentro da companhia. Também tem a questão da diversidade cultural, então, a Quemurs, ela também tem a intenção de diversificar a equipe dela dos Estados Unidos, com uma multiculturalidade, enfim, mas eu atuo mais na questão da mulher, e eu também atuo muito na parte de sustentabilidade, né? Na parte dos desafios ambientais. Então, assim, o desenvolvimento de negócio da Quemurs, a parte de fluoroquímicos, ela está muito baseada em produtos de baixo impacto ambiental, né? A nossa linha de hidrofluorolefinas, HFO, aí conhecida comercialmente como Optium. E todo o desenvolvimento, ele contribui para a nossa responsabilidade corporativa de trabalhar com produtos sustentáveis a longo prazo, né? Então, além de influenciar a cadeia, influenciar o mercado a ter uma maior sustentabilidade, a gente acaba também minimizando o impacto ambiental que a Quemurs gera através da utilização de produtos mais sustentáveis. Então, eu trabalho tanto comercializando e influenciando o mercado, como internamente, né, promovendo. E aí eu faço até uma menção de um grupo que eu participo, que tem sido, assim, um aprendizado extraordinário, fazendo a conexão lá com os desafios, né. A Quemurs, ela é signatária do Acordo de São Paulo, onde a gente trabalha para antecipar a implementação de soluções de baixo impacto ambiental. Então, a CETESB lançou esse acordo no ano passado, né, vem oferecendo a diversas empresas que têm a intenção de trabalhar, de certa forma, a sustentabilidade internamente, e a Quemurs foi uma das primeiras signatárias, e eu trabalho ativamente nesse acordo. Então, a gente participa das reuniões da Câmara Ambiental, e eu trabalho num GT de aspectos técnicos, que tem trabalhado numa nota técnica para orientar o mercado a respeito de boas práticas, que às vezes são simples, né, e podem ajudar as empresas a reduzir as emissões.
E só uma coisa, você falou aqui que você é inspirada pelos desafios, né? Mas no outro sentido, e o que a deixa assim decepcionada? Olha, uma das coisas que assim me deixa um pouco decepcionada e mexe um pouco comigo, então eu diria assim que é a injustiça e falta de respeito, né? Eu acho que todo mundo merece respeito, tá? Todo mundo tem uma luz que brilha, né? Eu acho que todas essas experiências que eu tive ao longo da minha vida profissional me ensinaram isso. Então, não importa qual cargo e qual que é a atividade que tu desempenha, de alguma forma, tu contribui para um mundo melhor. Então, eu acho que todos realmente devem ser tratados com muito respeito. Por isso também a questão da equidade, né? A gente precisa oferecer condições para as pessoas realmente se desenvolverem. Então, essa questão de falta de respeito, de injustiça, mexe bastante comigo, assim. E diz uma coisa, o que você diria, né? Principalmente para mulheres, mas também para jovens, né? Que começam nesse mercado de refrigeração e ar-condicionado, né? Eu diria que ele é apaixonante, ele é recheado de aprendizado, desafios e oportunidades, né? Acho que é um mercado muito conectado, as empresas são muito conectadas, tem diversos níveis, né, assim, de pessoas diferentes, então existem oportunidades extremamente apaixonantes, e eu diria assim que não é fácil, mas é muito engrandecedor, né? Cada etapa, cada desafio, cada nova conexão que tu faz contribui muito para ti. Então, assim, experimentem, não desistam e tenham muito sucesso. As portas vão se abrir no mercado de refrigeração. E eu acho que vai, né? Porque, aliás, existe uma perspectiva para esse mercado que é enorme, né? Há quem diga... Muito promissora, né? Principalmente no nosso país, porque assim, existem outros países onde a refrigeração ela está muito mais presente. Então, quando a gente olha lá para a Europa, para os Estados Unidos, a gente vê que realmente tem uma questão diferenciada, né? A refrigeração ela tem um tamanho muito maior do que no nosso país, mas não é que o nosso país não requer, né? O nosso país ele requer. Então, assim, ainda há muita oportunidade de mercado aqui dentro. É uma questão de desenvolvimento e vai acontecer. Então, eu diria que mergulha aí de cabeça, tem muita possibilidade ainda a longo prazo. E é um mercado que tem gente bacana, né? Tem muita gente legal, tem muita gente que pode contribuir. E aí tem uma coisa que também me motiva muito, sabe, Ronaldo? É estar com pessoas que contribuem para o meu desenvolvimento, né? Então, dentro da Chemours, eu entendo que tem líderes excepcionais, realmente contribuem muito, assim, eu me espelho, aprendo muita coisa, mas também fora, né? Eu tenho colegas aí da área técnica de outras empresas que eles realmente me inspiram, né, a ser uma pessoa melhor, me trazem uma visão diferente das coisas, então existe uma troca muito grande que contribui para todo mundo. Joana, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, né, para não ficar muito longo também, certo? Isso. Você quer encerrar com algumas palavras? Você quer deixar alguma mensagem além disso? Eu queria deixar uma mensagem de união. Eu tive uma experiência, né? Como eu te falei, eu sou meio desbravadora, e eu tive uma experiência de conhecer uma cultura nova no ano passado, e eu fiquei, assim, meio chocada quando eu descobri um pouco sobre a história dessa cultura. Então, era uma cultura muito dividida em algumas tribos, e essas tribos, elas foram... Houve uma tentativa de domínio de uma outra cultura dessas tribos. E essas tribos, elas não perceberam que elas brigando entre si ajudavam essa outra cultura a dominar elas, né? E essa história me marcou muito. E às vezes eu faço um pouco de paralelo com o que acontece em alguns mercados, né?
a gente vê algumas tribos brigando entre si, e alguém vem ali por cima e abocanha essas tribos. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente perceber que a união é essencial. O fim dessa historinha aí que eu te comentei sobre a outra cultura é que essas tribos perceberam que elas eram da mesma, digamos assim, da mesma natureza, que elas tinham algo em comum e elas superaram essa outra cultura que tentou dominar elas. E eu acho que é isso que a gente precisa perceber, né? Que do nosso lado tem pessoas que têm algo em comum com a gente, que a gente precisa promover a união para ser mais forte e ter muito sucesso. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, como uma mensagem final. Ok, muito obrigado, Joana. Eu acho que foi super bacana, né? E eu espero, né, que todas as pessoas que nos acompanham aqui gostem dessa entrevista e que essa conversa as inspire também na vida profissional, não é? Tá? Muito obrigada, Ronaldo, adorei. Assim, acho que uma coisa que fica muito evidente nessas entrevistas é que às vezes a gente não. A gente acha que a gente conhece as pessoas, mas não conhece tanto. Né? Acho que a entrevista da Patrícia foi muito bacana, eu conheci muito mais dela. E eu espero que eu tenha aberto algumas novidades aí para o pessoal, que eles possam me conhecer um pouquinho melhor. E foi muito bacana esse bate-papo, muito obrigada. Até você mesmo, né? Porque tivemos a oportunidade de nos conhecer aqui nessa troca. Foi ótimo. Obrigado, Joana. Muito obrigado.